Salve, salve, minha galera! Muito bom dia, muito boa noite. Professor Abel falando. Coronavírus 19 nos colocou em quarentena obrigatória, mas o direito penal não pode parar. Por isso que estamos aqui na Faculdade Mauá de Brasília, mais uma vez, para passar somente os pontos mais importantes que nós vimos no nosso Direito Penal 2. Obviamente que eu não darei a aula com essa máscara, porque não é necessário. Mas fique em casa, se previna, não saia de casa somente se for medido urgente, lave as mãos, tenha higiene, tome banho, só álcool gel não basta, tá? Então, vamos embora. Nós começamos a nossa matéria falando lá dos tipos de penas. Mas quais são os nossos tipos de pena? Vejam só, o artigo 32 do Código Penal nos traz as 3 penas que são passíveis de serem aplicadas aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Quais sejam as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito e as penas de multa. Lembre da pena de multa, aquele cálculo complicado de se fazer para chegar no quanto a ser aplicado como pena de multa. Nós temos lá no artigo 32 que a pena privativa de liberdade é aquela que pode ser de detenção ou de reclusão. Mas por que detenção e por que reclusão? Porque a pena de detenção é aquela aplicada aos presos que estão no regime aberto e no semiaberto. A reclusão, ela vem para os presos do regime fechado. Lembre daquele cálculozinho que nós fazemos, olha, de 0 a 4 anos o regime é aberto, de 4 a 8 anos é o semiaberto e de 8 em diante o regime será o fechado, em regra. Mas por que em regra? Porque nós temos a reincidência e as circunstâncias judiciais do artigo 59 que podem modificar esse regime que foi estabelecido uma vez. Temos também um segundo tipo de pena, que é a pena restritiva de direito, artigo 43 do Código Penal. O que vem a ser a pena restritiva de direito? É aquela que vai falar para o condenado cumprir uma pequena condição como forma de cumprimento da sua pena. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade, comparecimento periódico em juízo, suspensão de direitos políticos, direitos eleitorais, suspensão de habilitação, perda ou afastamento do cargo ou mandato. Então vejam só, nós temos a pena corpórea, que é a restrição da liberdade de ir e vir, e temos a pena restritiva de direito, que vai restringir algum pequeno direito durante alguma hora do seu dia ou a hora da semana. Terceiro tipo de pena, nós temos a pena de multa. No final do primeiro quadro, que você já recebeu a foto, nós temos assim, pena de morte. A pena de morte ela é cabível no Brasil em um caso extremo, apenas então somente quando nós temos guerra. Nós temos um crime militar, em decorrência desse crime militar, nós podemos ter a punição pela pena de morte. Então são esses 3 tipos de penas que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. E aí nós passamos para alguns temas de suma importância que nós estudamos. Por exemplo, estabelecimento prisional. O estabelecimento prisional ele é regido pela Lei 7.210 de 84, é a chamada Lei de Execução Penal. É ela que vai cuidar do cumprimento da pena, que é feita de forma progressiva, do regime mais grave para o regime menos grave, desde que sejam cumpridas as condições de tempo, bem como de comportamento. Nós falamos de condições objetivas e condições subjetivas. Os menores não cometem crime, as entidades cometem ato infracional, eles não ficam em estabelecimento prisional. Estabelecimento prisional comum somente para os homens. Por quê? Porque as mulheres estão lá no artigo 37 do Código Penal. Vocês, mulheres, fofuras, doçuras, que sem vocês não conseguimos ser nem corno, vocês têm um regime especial. Artigo 37 do Código Penal. Vocês não se misturam conosco, somente no estabelecimento prisional. E aí nós passamos a falar também da detração. Eu falo e vocês repetem: detração, subtração, detração, subtração. O que é essa subtração da detração? É diminuir o tempo cumprido de uma prisão temporária, de uma prisão preventiva, de uma prisão provisória
foi definitiva. Nós falamos também da pena cumprida no estrangeiro, nós falamos da sentença do estrangeiro validada aqui no Brasil. Então vejam só, se você tem uma pena cumprida no estrangeiro ou uma prisão temporária, ela vai ser detraída, vai ser subtraída da pena ou da sanção imposta aqui no Brasil. E aí nós passamos a falar dos benefícios quanto à aplicação da pena. Nós falamos de muita importância do artigo 44 do Código Penal, que nos traz a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. O artigo 44 diz assim: olha, se o condenado ele é primário, com bons antecedentes, circunstâncias judiciais no artigo 59 positivas. Lembra essas circunstâncias judiciais, falaremos daqui a pouco com mais afinco, mas elas vão tratar do crime, do criminoso e da vítima. Então nós temos a primariedade, os bons antecedentes, nós temos as circunstâncias judiciais positivas, bem como a possibilidade de reparação do dano quando o delito pede. E aí o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade, o xadrez, por penas restritivas de direito, uma ou duas penas. Lembrem só, quando nós falamos de benefício de aplicação da pena, nós temos sempre um período de prova. Período de prova é quando aquele que está recebendo o benefício terá que provar que não é uma alma cebosa, vai ser uma santidade. Então, todo o período de prova dos benefícios que eu vou falar agora é o mesmo. Olha só, período de prova, 2 a 4 anos. Artigo 44 do Código Penal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Artigo 77 do Código Penal, suspensão condicional da pena. Quando não for indicado ou não for cabível o artigo 44, nós temos a possibilidade do artigo 77. Mas, por exemplo, quando não é cabível? Quando as circunstâncias judiciais não são positivas. Circunstâncias judiciais negativas, nós vamos para o artigo 77. No artigo 44, a pena é de 1 a 4 anos. No artigo 77, a pena imposta é de até 2 anos. O período de prova é o mesmo. Sempre vai ser de 2 a 4 anos. Temos também o benefício lá no artigo 89 da Lei 9.099, que vai tratar da suspensão condicional do processo. Os crimes que têm a pena mínima de até 1 ano, ou no caso de concurso somatório das penas mínimas não excede 1 ano, o juiz pode suspender o processo de forma condicional por qual prazo? 2 a 4 anos. Isso de maneira inicial. E por fim, nós temos o artigo 28A do Código de Processo Penal, que vai trazer o acordo de não persecução penal. Crime sem violência, sem grave ameaça, quando aquele que cometeu o crime confessa a prática da infração penal e quando é possível repara o dano. O Ministério Público não vai nem oferecer a denúncia. O Ministério Público sequer vai tentar a ação penal. Então nós temos esses 4 benefícios quanto à aplicação da pena. Está tranquilo aí? Está tudo certo? Esses benefícios nós temos que a pena não será imposta, nós temos uma medida alternativa de cumprir essas penas. O que mais nos importa aqui é o artigo 44 e o artigo 77. Lembra, nessas duas hipóteses, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal sempre vão interferir, sempre vão modificar a possibilidade de concessão ou não do benefício. E aí nós passamos lá para a dosimetria da pena. Lembre, a nossa última aula antes do carnaval, nós começamos a estudar o sistema trifásico. Vocês levaram o dever de casa para ler o artigo 59 em todas as ocasiões do carnaval, atrás do trio elétrico, tomando uma cervejinha. Entorpecente não, porque vocês não são do entorpecente. Mas vejam só, nós estudamos o sistema trifásico que está lá no artigo 68 do Código Penal. O artigo 68 diz que a pena no Brasil é aplicada em 3 fases. A primeira fase são as chamadas circunstâncias judiciais. É esse artigo 59. Por favor, prestem atenção. Não deixem de ler, não deixem de estudar o artigo 59. Circunstâncias judiciais vão falar sobre
o crime inicialmente, motivos do crime, o criminoso, se ele é reincidente, se ele tem bom comportamento e, por fim, o comportamento da vítima, se ela deu ou não motivo ao crime. Vejam só, as circunstâncias judiciais, a primeira fase de aplicação da pena, vai trazer a fixação da pena base. Entre o mínimo e o máximo da pena, o magistrado vai escolher um número para ele calcular agravante, atenuante, causa de aumento e causa de diminuição. Lembre, quando nós falamos de pena base, ela sempre se aproximará do mínimo legal, principalmente se for primário, com bons antecedentes, se confessar a prática da infração penal. Primeira fase de aplicação da pena sempre se aproximará do mínimo legal. E a segunda fase? A segunda fase nós temos as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. Dentro das atenuantes, nós falamos daquelas que vão diminuir a pena, caso ela seja aumentada, caso ela seja exasperada do mínimo. Circunstância atenuante, nós temos a confissão, nós temos a primariedade, nós temos também a menoridade de 18 a 21 anos. Nós temos as circunstâncias agravantes quando elas não qualificam crime ou não constituem. Por exemplo, motivo fútil, motivo torpe, emboscada, mediante paga promessa. Se não qualificar um crime, pode ser uma circunstância agravante. Das agravantes, o que mais nos importa é a reincidência. Não coloquei aqui no quadro, mas vocês coloquem aí, artigo 63 do Código Penal. Quando nós falamos da reincidência, nós falamos do cometimento de um crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Inquéritos em andamento, ação penal em andamento, sentença condenatória sem trânsito não são válidos para reincidência. Lembre, após o cumprimento da pena, após a extinção da punibilidade, a reincidência vai pedir um período de prova de 5 anos. Significa dizer que, mesmo após o término da pena, para que eu possa deixar de ser reincidente, eu preciso cumprir um período de prova de 5 anos. E aí a terceira fase vai trazer as causas de aumento e as causas de diminuição. Prestem bem atenção. Primeira e segunda fase estão limitadas dentro do tipo penal. Nós só podemos ter a pena fixada na primeira fase como pena base dentro do mínimo e do máximo. Na segunda fase, que vai trazer agravante e atenuante dentro do mínimo e do máximo. Terceira fase, causa de aumento e diminuição. Pode passar do limite máximo da pena e pode diminuir do limite mínimo da pena. Terceira fase, ela pode ultrapassar os limites previstos no tipo penal. E aquela regra bem simples. Terceira fase, nós temos as causas de aumento e de diminuição. Sempre será uma fração. Lembra da tentativa do artigo 14º do Código Penal? Lembra da desistência voluntária? Não. Do arrependimento posterior. Entre outras circunstâncias que vão trazer a pena é diminuída, a pena é aumentada em 1/3, 1/6, 2/3 e assim por diante. Quando nós saímos da dosimetria da pena, nós entramos aqui na aulinha de hoje, porque teremos mais vídeos para você continuar estudando, no concurso de crimes. O concurso de crimes é aquela situação que nos vai trazer a pluralidade de crimes. Vejam só, nós estamos falando de aplicação da pena. O juiz precisa saber o que ele vai fazer para aplicar a pena quando ele tem mais de um crime cometido pela mesma pessoa. Concurso de crimes não tem nada a ver com o concurso de agentes que nós estudamos em pena 1 no artigo 29. Prestem atenção. O concurso de crimes vai trazer uma pluralidade de ações, uma pluralidade de resultados. Não fala em pluralidade de agentes. Então, concurso plural. Você já sabe que vai aparecer mais de um resultado. Quais são as 3 possibilidades que nós temos dentro dos concursos? Artigo 69, artigo 70 e artigo 71 do Código Penal. Vocês receberam, junto do vídeo passado, uma tabelinha que estava diferenciando
concurso material, concurso formal e crime continuado. Vou encaminhar hoje novamente junto com as fotos do quadro. Eu não, meus queridos que hoje estão me ajudando aqui, Micaela e Pablo. Prestem atenção, quando nós falamos de concurso material, nós temos mais de uma ação ou omissão que vai praticar, lógico, óbvio, 2 ou mais resultados. Concurso material não tem segredo. Nós temos 2 ou mais ações no mesmo cenário, na mesma cena, que vão trazer 2 ou mais resultados. Regra, pena somada. Independente se for concurso material homogêneo ou heterogêneo. Essa classificação é somente para dizer que os crimes são idênticos ou não. Artigo 70, concurso formal. O concurso formal ele exige uma regra específica. Qual regra é essa? Uma só ação. Concurso material, 2 ou mais ações. Concurso formal, uma só ação. E nós teremos obrigatoriamente 2 ou mais resultados. Vejam só, se nós tivermos pluralidade de ações e somente um resultado, não é concurso. Concurso é quando se tem 2 ou mais resultados. Então, o concurso formal vai requerer somente uma ação e a produção de 2 ou mais resultados. A regra do concurso formal aplica-se a pena de um só crime com aumento de fração pelos demais. Pena de um só crime se forem idênticos. Se forem crimes distintos, aplica-se a pena do crime mais grave e a fração pelos demais. Qual é a regra do parágrafo único do artigo 70? Olha, se o concurso formal, aquele que é cometido mediante uma ação, for praticado com dolo, quando a gente tem a intenção de obter 2 ou mais resultados, nós não vamos aplicar a regra do concurso formal. Nós vamos sair do concurso formal e vamos aplicar o somatório do concurso material. Nós temos o concurso formal perfeito, é quando se aplica pena de 1 mais a fração, e o concurso formal imperfeito é quando o dolo interfere. Não vamos aplicar benefício, não vamos aplicar pena e fração. Vamos aplicar o somatório do artigo 69. Por quê? Porque o dolo interfere na aplicação do concurso formal. E por fim nós temos a possibilidade do crime continuado, artigo 71 do Código Penal. O crime continuado ele é uma mistura do concurso material e do concurso formal. Por que uma mistura do concurso material? Porque ele vai trazer 2 ou mais ações. Só que a regra a ser aplicada vai ser do concurso formal. Pena de 1 com aumento de fração pelos demais. E como eu vou diferenciar o crime continuado do concurso formal do concurso material? O crime continuado, ele traz uma característica peculiar, que é necessário que os crimes não sejam cometidos no mesmo cenário, que os crimes sejam semelhantes em condição de tempo, de hora, de lugar e de modus operandi, a forma que o agente agiu para obtenção do resultado. No crime continuado, nós também temos a possibilidade, em seu parágrafo único, de não ser aplicado o benefício, pena de 1 com aumento de fração. No crime continuado, nós temos a possibilidade de ser aplicada a regra do concurso material. Será aplicada a regra do concurso material quando o agente cometer um crime mediante violência, grave ameaça, com dolo específico da continuidade delitiva. Se não for o dolo específico da reiteração da conduta, da continuidade delitiva, nós temos a possibilidade de aplicar o benefício, pena de 1 mais fração. E no nosso último quadro da aula de hoje, nós temos o erro na execução e o resultado diverso do pretendido. Vejam só, erro na execução vai nos trazer aquela regra lá do artigo 20º, parágrafo 3º do Código Penal. É quando eu quero praticar uma conduta, mas ao invés de eu atingir o agente A, eu vou atingir o agente B. Eu consegui o meu resultado, só que a vítima foi diferente. O código está falando, você errou na execução, mas nós não vamos errar na aplicação da pena. Erro na execução,
nós temos a aplicação da pena da mesma forma, como se o agente, como se a vítima fosse aqui o autor queria. E por fim nós temos o resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido é quando o agente atinge um bem que ele não queria, quando ele comete um crime que ele não queria. No resultado diverso do pretendido, somente será punível se o crime, tiver a previsão por crime culposo. Nessas duas hipóteses, nessas duas espécies, se nós tivermos os dois resultados, o que eu queria e o que eu não queria, como o código vai fazer? O código diz assim: se você atinge os dois objetos, os dois bens jurídicos tutelados, com uma só ação, nós aplicamos a regra do concurso formal, pena de 1 com aumento de fração. Só para finalizar, temos a possibilidade da pena máxima a ser cumprida no Brasil. Lembre, mudança pelo pacote anticrime, sai de 30 anos e vai para 40 anos. Nós temos a unificação das penas, que é o somatório das penas, quando elas são proferidas e impostas no mesmo cenário. E nós temos a possibilidade de desconsiderar quando as penas são concedidas, quando as penas são impostas de forma de forma aleatória, em períodos distintos. Queridos alunos, não deixem de estudar. Estarei voltando aqui para passar um pouco mais de conteúdo para vocês, de nosso tema específico. Dia 30 de março estaremos de volta. O time está com saudade, prantos e ranger de dentes de cada um de vocês. Beijo no coração, não ingiram bebida alcoólica, mas passem álcool em gel. Tchau, tchau.